que é a falsa denúncia, né? A mulher que, de alguma maneira, quer prejudicar o homem, gera uma denúncia e que isso pode vir a acarretar um sério problema na vida do homem. Isso. A gente precisa estar atento a esses detalhes e ter essa maturidade de levar a coisa a sério. Isso também é uma realidade. Isso também é uma A síndrome realidade. da falsa vítima. Sim, Exatamente. Né? sim, Criminologia sim. falsa vítima. Ela simula uma situação. Bom, vamos lá. Rafael é a namorada, ele acabou com ela revoltada e resignada. Ele tá refazendo a vida dele, ela inventa que ele Bateu nela. violentou ela. Agrediu. Ou tentou violentá-la sexualmente. Isso pode acontecer. Isso né? pode acarretar um problema sério para a vida do Rafael, no caso. Exatamente. certeza. Entende? Por quê? Porque em crimes dessa natureza, a maioria deles, quando a gente não vai a vias mais graves, né, que os vizinhos escutam, normalmente são na calada, né? Seguem um rito, Velados. seguem exatamente, né? Mas claro, então existem aqueles casos realmente onde todo mundo sabe. Brigas constantes, como foi o caso dessa. Volta para o caso da enfermeira que foi assassinada. Sim. Sim. Os vizinhos já sabiam, eles brigavam muito, eram brigas que todo mundo escutava. Então, assim, e aí vem a forma da sociedade contribuir. Sim. Então, o vizinho pode ligar 190, pode chamar a polícia. Briga de marido e mulher. Se mete a colher, sim, a gente mete a colher sim. sim. A gente mete a colher sim. É importante que a gente saiba disso. Agora, doutora, a senhora acha que as penas para o agressor são justas, são falhas, são poucas, deveriam ser aumentadas? Inclusive, agora existe um projeto de lei, o 1350 de 2022, Sim. para agravar a pena, né, se os danos forem permanentes. Como é que a senhora enxerga isso? Veja só, quando a gente fala em agravar, a gente precisa reconhecer que o que a gente tem não presta. Que precisa de uma intervenção maior do direito penal. Aqui, Rafael, né? A gente precisa de uma intervenção mais violenta do direito penal, né? A gente já tem a pena, por exemplo, para feminicídio, para crimes que envolvem violência doméstica. Nós temos penas agravadas no 129 do Código Penal. A gente tem o crime propriamente dito de feminicídio, que é um crime hediondo, que é hediondo, Sim. 12 a 30 anos. Então, a gente tem crimes, a gente tem tipificações no direito penal, Certo. né, que tem capacidade de penalizar, de entregar a resposta do Estado, e aí para você estar me assistindo, de dar o castigo que o agressor merece. Mas o que é que a gente precisa ter em mente? Que para que a gente chegue no direito penal, a gente precisa ter negligenciado em relação aos instrumentos de prevenção. Entendi. As políticas públicas, as políticas de prevenção, a rede de apoio, as instituições que estão aí não só para reprimir, porque quem não conhece o direito penal, a gente sabe que a pena, né, a prisão, a sentença penal, a gente só vai recorrer a isso em último caso. Não para proteger o agressor, mas para que a gente possa fortalecer um sistema social. E até evitar que isso voltado à aconteça. prevenção. Exatamente. Então, assim, criminologicamente falando, você endurecer o tempo inteiro, você criar uma política de... A gente já tem o superencarceramento, né? O superencarceramento. Então, você está criando tipos penais, e aí vem vários outros tipos penais mais agressivos. A gente precisa entender que o direito penal, na minha concepção, quando você banaliza ele dessa forma, você está trazendo ele, e aí, vejam, o nosso direito penal tem que ser a última solução a ser buscada, porque ele é um direito violento. Mas quando você recorre a ele o tempo inteiro agravando condutas, banaliza um sistema que é violento. Sim, com certeza. E não apresenta resultado, né? Porque Não. temos fatos Porque aí a gente entra em outro tema de podcast, né? O superencarceramento, Sim. né? Principalmente presos provisórios. É verdade. sabe, Agora, né? o sentimento que nós temos, assim, eu vou falar assim da forma mais leiga possível, para quem tá aí assistindo possa também Isso. partilhar ou não do meu pensamento, mas nós da sociedade, esqueça o direito, sou cidadão Jurandir falando, temos o sentimento de que o homem bate na mulher, mata a mulher e não acontece nada com ele. Daqui a 2 meses ele tá na rua, batendo em outra. Tem casos aí que o camarada sai lá do norte, do sul do país, do sudeste do país, bate uma lá, sai, vai para outro lugar tal. Então, hoje no Brasil, pensa-se em algo para coibir isso.
educacional, penal, seja lá o que for. Isso tem que acabar. Na minha opinião, como leigo, tem que acabar. Vocês partilham dessa mesma... Sim, porque veja, a gente tem um processo gradativo de punição. Certo. Então, a depender do tipo de conduta, né, houve em 2020 alteração, trazendo a previsão legal na própria Lei Maria da Penha de políticas de assistenciais e de conscientização do agressor, tá? Mas não é em todo caso, não é em qualquer caso. São casos que são identificados como ainda reversíveis, onde existiu arrependimento, foi uma única conduta, existe a provada, né, através aí de intervenção da equipe multidisciplinar, onde esse agressor manifestou interesse e propensão a retornar ao lar. Então, não é em qualquer... Então, claro, a agressão cresce, a intervenção do direito penal também cresce. Então, a gente tem o encarceramento em nível de prisão preventiva. Sim. Tá? A gente tem o afastamento do lar desse agressor. Tá? A gente tem toda uma política de assistência que envolve desde a fase policial até a fase judicial da vítima, das crianças, dos filhos da vítima, filhos menores. A depender se a criança ou o adolescente tiver presenciado essa violência, todo o procedimento de depoimento sem dano em fase judicial, escuta especializada pela rede de apoio. Então, a gente tem todos esses mecanismos na Lei Maria da Penha, mas ela não prevê a pena. Certo. Quem é que prevê? O direito penal. Perfeito. Então, ela prevê as medidas cautelares, as medidas de urgência, mas em havendo, obviamente, uma lesão corporal, uma violência física, psicológica, Isso. o Código Penal criou a figura do stalking. Sim. Crime de perseguição, 478A. Perfeito. Então, você tem a intervenção do direito penal. Né? Mas o que leva uma pessoa a stalkear? Um homem a stalkear a mulher, a companheira. Às vezes ela nem precisa ser companheira, mas alguém do interesse dele e ele se sinta no direito de stalkear. Perfeito. Entende? Então, a intervenção do direito penal, ela precisa ser proporcional à gravidade da conduta. Isso não quer dizer que haja uma justificativa. Sim. Eu posso bater que não vai dar nada para mim. Não, muito pelo contrário. O direito penal trata a reincidência com muita dureza. A gente sabe disso. O que é a reincidência? Fez uma vez, foi condenado, fez de novo, foi julgado, fez de novo. Então, assim, já denota um comportamento voltado à atividade violenta contra a mulher.